Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Manuela Vasconcelos. Eu venho fazer a abertura desse vídeo aqui. Nesse vídeo que eu vou estar mostrando para vocês, vai ser um pouco do meu ateliê, né? Na verdade, é meu mini ateliê, que ele é bem pequenininho. E eu vou estar mostrando, fazendo um tour com vocês, mostrando onde é o meu local de trabalho. Esse é meu primeiro vídeo, na verdade, oficial, aparecendo aqui com vocês. Eu espero muito que vocês gostem. A cada dia mais eu vou aprendendo mais para trazer vídeos melhores. E eu espero muito que vocês gostem. É isso. Deixa seu like, se inscreve no canal, curta, compartilha. E vamos pro vídeo. Aqui começando com esse tapetinho que eu fiz em fio de malha, já faz bastante tempo. Eu quero fazer um outro aqui, quero fazer com vocês aqui no YouTube. Aqui, virando para esse lado, aqui fica a minha mesa de trabalho, né? Ela é suspensa aqui por essas mãos francesas que ela vira assim, eu posso baixar ela, né? É uma placazinha de MDF, eu já tenho bastante tempo ela. Aí aqui é o meu notebook, né, que eu coloquei nessa capinha que eu fiz de malha, de fio de malha. Aí coloquei esses ganchinhos aqui para ficar perto de mim, né? As trenas, as agulhas de tapeceiro, alguns alfinetes, algumas agulhas mesmo. E aqui tá aqueles marcadores, né? Quando a gente quer fazer alguma coisa, assim, para ter os marcadores. Aí aqui tá minha garrafinha de água, que eu boto nesse porta-copo aqui, pra não molhar, né? Aqui tem um cabinho, né, pra colocar o celular, às vezes quando eu quero filmar. Aí, né, seguindo nessa parede, aqui eu tenho esse nicho. Aqui é bem estreito, gente, bem pequenininho, por isso que eu não consigo, assim, ficar muito de frente. Aí eu coloco alguns fios que estão lacrados, né, aqueles lá de cima. São fios, são barbantes, né, que eu também faço em barbantes. Faço tapete, faço jogo de banheiro, suplá, alguns suplá eu faço em barbante. Aí alguns fios de malha. Aí aqui foi uma das primeiras criações que eu voltei pro crochê. Aí quando eu voltei, eu comecei a fazer umas bolsas. E com umas bolsas eu fiz bastante. Essas foram que eu coloquei aqui. Eu tenho outras ali, mas estão muito velhinhas. Aí aqui alguns fios amigurumis, alguns fios de malha de unha. Eu liguei aqui o flash. Aí aqui alguns barrocos, que eu faço a maioria do suplá com os barrocos. Aí eu coloquei esse nicho aqui. Aqui é a minha cadeira. Deixa eu afastar aqui. Inclusive aqui nessa cadeira tem uma encomenda, né? Que são dois, como é que eu posso dizer? A pessoa me encomendou para colocar em cima do sofá, tipo como se fosse um assento. E é bem grandão. Esse aqui, ele já tá com ele é de 2 metros, ele já tá 2 metros por 50 de largura e 2 metros de comprimento. Esse aqui que eu já iniciei, ele vai ser 2,40, se eu não me engano. Quando eu terminar eles, eu venho mostrar pra vocês. Aí eu vou colocar eles por enquanto aqui, né? Vou tirar, botar aqui na cadeira. Aqui é a minha cadeira, né? Que eu ganhei. Ganhei essa cadeira da minha mãe. Eu tenho... Aí vamos colocar pra cá. Deixa eu afastar pra cá, que é pequenininho. Aí nessa parede aqui tem uma sacola, preciso arrumar essa parede, né? Que ela na verdade é um muro. Aí tem algumas sacolas, né, que eu ganhei quando eu compro os fios, essa daqui eu ganhei da minha filha na escola. Na verdade essa plaquinha comprei pro aniversário da minha filha, mais velha. Aí tava guardada, eu resolvi colocar aqui, porque se ficar guardada a gente não usa.
Aí nessa parede aqui tem esse não é papel, é MDF mesmo, né? É 2 pedaços de MDF, ó, que eu ganhei, né? Aí como eu não queria furar a parede, porque aqui é cerâmica, né? Aqui é cerâmica, que aqui na verdade era minha lavanderia. Aí eu acabei fazendo o meu cantinho. Aí eu deixei ele só mesmo aqui, apoiado na parede mesmo. E não tem risco de cair não, porque minha cadeira fica aqui, ó. Ele não tem risco de virar. E o outro lado tá apoiado ali. Aí esse aqui é um tapetinho de sintético, aquelas graminhas sintéticas que eu comprei pra fazer o aniversário de 1 ano da minha caçula. Aí eu não queria colocar ele no chão, porque ele no chão ele acumula muita areia, muita sujeira. E aqui é muita poeira e assim eu acho mais fácil de limpar. Aí eu preguei ele lá em cima, num pedaço de madeira que tem do telhado, né? Que o telhado é baixo. Coloquei esses fiozinhos aqui de luzinha. Aí essas borboletas também, que eu coloquei aqui com alfinetezinho, que foi do aniversário da minha filha. Aproveita tudo, né? Aí aqui tá a minha plaquinha, que eu mandei fazer. Aí vamos agora aqui pra essa parte, né? A janela, janelinha basculhante. Aí coloquei aquelas florzinhas aqui, né? Ajeitei aqui uma extensãozinha, né? Aqui, essa florzinha, eu amo rosa, né? Gosto muito de rosa. Aí eu botei essa florzinha aqui. Aí aqui eu ganhei também, veio junto com os fios, né? Esse porta-canetinha, mas eu boto as minhas agulhas aqui. Aí aqui é uma lembrança que a minha irmã trouxe de Fortaleza, quando ela foi. Aí aqui é minha canequinha, que meu irmão fez pra mim. Aí eu boto aqui em cima desse porta-caneca, né? Que eu fiz de fios barroco. Aí aqui, gente, isso aqui é de crochê que eu fiz também, ó. Vai ficar meio ruim por causa da luz, mas é tudo sintético. Aí esse aqui também eu fiz de crochê, na verdade eu tinha feito esse bichinho de crochê aqui, que eu tava testando, né, pra fazer umas lembrancinhas, pra colocar sabonete, que eu tinha visto, né. E como às vezes eu faço muita lembrancinha, Dia da Mulher, Dia das Mães, Dia dos Namorados, eu tava testando, acabei deixando aqui. Aí o meu marido ganha e eu guardo, ele deixa assim, né, aí eu pego tudinho e guardo. E deixo aqui, que eu gosto. Aí eu guardo tudinho aqui, ó. Eu tenho uma mini coleçãozinha dessa. Essa aqui é uma máquina, né, de tirar foto, que a foto sai instantânea aqui. Aí aqui é uma câmerazinha da Insta que você conecta o aplicativo no seu celular e tira com ela. Aí essa daqui você pode imprimir, mandar do seu celular para ela, que ela imprime aqui. Aqui é um álbum que eu tenho, né, com algumas fotos. Aqui é um leque que ele ganhou, que às vezes eu deixo aqui. Aí aqui é meu fone, né, que eu boto aqui em cima desse paninho de crochê também que eu fiz. O abacaxi, aí eu fiz ele, aí eu coloco alguns carregadores. Essas partes de fio, né, de conectar, por exemplo, daqui, ó, desse meu ventiladorzinho, né, que tem vem os cabinhos. Aí eu coloco tudo aqui. Aí aqui é o meu ventilador, né, ele tá sem água, que eu conecto na tomada, né, aqui na tomada ele. Aqui é minha highlight, a bichinha tá velhinha já, tem 2 anos que eu tenho, mais de 2 anos que eu tenho ela. Aí aqui é uma lâmpadazinha, deixa eu ligar aqui pra vocês verem. É um abajur que eu ainda estou em desenvolvimento. Olha, aí eu botei essa luz quente aqui. É um abajur. Aqui só tá a cúpula, na verdade, né? E a lâmpada tá maior, né? Porque não é essa lâmpada pra ir. Mas eu ainda vou terminar ele, tudinho direitinho. Aí aqui, o suporte, né, que eu falei pra vocês. Aqui é essa parte, né? Aí vamos aqui pra baixo. Eu vou fechar aqui essa mesinha pra poder mostrar melhor pra vocês. Espera aí. Ó, gente, como ela fica, ó. Eu baixo ela fica assim. Aí eu consigo limpar, consigo verificar, tudinho, arrumar, né? Aí aqui embaixo eu guardo algumas coisas. Tenho essa bolsinha que veio também numa
numa compra que eu fiz. Aí eu tenho esse... É uma velhinha, né, que eu comprei. Eu amo muito essa frase. Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Aqui na minha caneca tem até ela, ó. Vamos lá. Aí aqui eu tenho essa cesta que veio num kit que eu comprei também de fios. Aí aqui eu coloco algumas coisas que eu preciso, pequenas, né, que eu preciso concluir. Que na verdade eu fiz umas carteiras a mais. Aí eu deixei porque de vez em quando, né, quero dar um presente. Aí algumas clientes sabem que eu tenho algumas coisas que eu deixo assim a pronta entrega, essas coisas assim pequenas. Aí eu já deixo aqui. Aí eu fiz esse pequenininho aqui, que eu guardo algumas coisinhas também, meu óleo ungido, isqueiro, aquele negocinho de descosturar, né? Eu também deixo aqui dentro. Aqui tá minha Bíblia. Aí aqui eu coloco um cheirinho, né, que eu passo nas embalagens, uma cola branca. Isso aqui que minha irmã trouxe pra mim, né, que ela foi pra Fortaleza e ela trouxe. Aí eu deixo aqui. Cola de silicone. Aqui o suporte, né, de mesa pra colocar o telefone. Aí aqui eu deixo esses que eu ganhei também num kitzinho, junto com esse aqui, essa sacolinha que eu comprei. É uns papeizinhos, né? Um papeizinho bonitinho. Esqueci o nome desse bichinho aqui. Aí a minha calculadora, né? Calculavelas aqui que eu comprei. Aqui, ó. Aí tem essa mini bíblia, né? Que vem com alguns versículos. Que eu gosto às vezes de uma calculadora HP, né? Aí eu deixo aqui, que eu calculo com ela, né? Aí as minhas velhinhas aqui que eu comprei, ó. Essa aqui é de morango, que eu comprei numa feira na escolinha da minha filha. Que era uma feirinha, né? Aí eu comprei. Deixei aqui, são cheirosinhos que são. Aí eu fiz essa bandejinha aqui, né? De fio de malha. Tons de branco, de champanhe. E se eu não me engano é bege, esse de baixo. Aí aqui alguns apliques de MDF, de mãe. Aqui alguns corações, pingente, ó. Que eu fiz, sobrou. Aqui é umas argolas que eu fiz muito no dia dos namorados, se eu não me engano. Foi no dia das mães que eu fiz bastante. Aquele coisa pra gente colocar na... Gente, eu esqueci o nome. Chaveirinho. Aí eu tenho aqui, né, por exemplo, eu coloco aqui. Aí aqui também é um cachepozinho, né, que é essa minha caneta. Que eu ganhei enorme. É uma caneta. Ganhei da minha mãe. Minha mãe sabe que eu gosto dessas coisas. Coloco assim porque eu tenho uma filha pequena, né, de 5 anos. Que gosta de estar mexendo nas nossas coisas aqui nas minhas coisas. Aí eu coloco aqui pra não machucar, né? Aí aqui essa parte. Aí aqui embaixo eu coloco algumas agendas, alguns cadernos. A minha bolsa com canetinha, né? Com algumas coisas assim de papelaria. O carregador do meu notebook. Um carregador portátil que meu marido ganhou. Aí tudo que ele ganha é meu. Ele me dá. Agora aqui, ó. Aqui as minhas tags. Eu coloco as minhas tags aqui. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Não sei se vai dar. Ó. Aqui é as tagzinhas do dia das mães. Deixa eu levantar aqui pra vocês verem. Em acrílico. É porque ela tá com a película. Ó. Em acrílico. Aí tem essa película. Aí aqui algumas tags minhas que eu coloco nas bolsas. Eu tenho que até fazer reposição, que eu tenho poucas. Já tenho essa no grafite. Eu não vou ter mais, ó. Tenho ela assim. Essa aqui é no grafite também. Eu não tenho mais ela no prata. Eu tenho ela assim, retangular.
Ah, eu tenho no prata aqui, eu tenho uma no prata. Aqui, ó. No prata retangular, não tenho mais no prata redondo. Deixa eu ver se dá. Pronto, aqui, ó. Aí tenho dourada, né? O dourado é o que sai mais. Dourado. Isso aqui eu uso mais pra colocar em bolsas. Aqui, ó. Dourado. Aí aqui, alguns acrílicos que eu coloco em suplá. É dourado também, ele é menorzinho em acrílico. Aí ele vem uma películazinha aqui. Depois eu mostro pra vocês. Aí um coraçãozinho de Eu Te Amo, que eu fiz pro Dia dos Namorados. Ano passado, sobrou. Aí eu tenho essa tag que foi as primeiras minhas. Ela é de sintético. Eu gosto de colocar ela em cesto grandes. Em tapetes grandes assim, que vai pro chão, sabe? Aqueles tapetes de banheiro, claro, né? Esse tapete vai pro chão. Aqueles tapetes maiores, sabe? Aí ela é de sintético, ó. As de acrílico eu não gosto de colocar em tapete. Eu gosto de colocar ela em suplá. Porque o suplá é mais delicado, né? Aí aqui essa caixinha disso. Aí eu tenho essa outra caixinha aqui, que eu guardo algumas coisinhas de amigurumi, né? Alguns olhinhos, focinho. Esse aqui é a orelhinha do astronauta, tá lá em cima. Algum óculosinho. Que eu gosto muito de fazer cestos temáticos. Fiz uma cenourinha, esse abacaxi, sabe? Eu gosto de fazer. Aí tenho essa outra caixa aqui. Essa caixa eu gosto de guardar algumas partes de envelopes, sabe? Pra enviar assim, como eu faço muita coisinha pequenininha, né? Aí eu guardo aqui, ó, algumas sacolinhas, ó, pra botar os chaveiros, os marca-texto, aqui, ó, pra prender, né? Aí eu gosto muito, guardo aqui. Os maiores eu guardo num outro armário que eu tenho ali. Aí aqui, ó, algumas miçangas que eu uso, né, pra fazer algumas coisas temáticas. Começou a chover, por isso que não tá muito boa também a iluminação, porque tá chovendo aqui. Aqui é minha balança, que eu peso os fios, né, peso a maioria dos meus, só não esses grandão, por exemplo, esse que eu estou fazendo marrom, que eu mostrei pra vocês, pra eu botar em cima do sofá, eu não consigo pesar ele aqui, mas eu pego outra balança pra pesar. Aí aqui é pra apoiar o mouse, né? Aí aqui eu tenho essa caixa, que eu guardo algumas miniaturas, que eu faço coleção desses mini perfumes. Como eu não tenho onde colocar eles, eu deixo aqui. Aí aqui eu guardo aqui é um aparelhinho de pressão. Aí aqui eu guardo linhas, né? De costura para eu fazer os arremates de algumas coisas. E essa parte aqui, assim, ó. Aí aqui embaixo da minha mesa, não sei se vocês viram no começo, eu guardo tipo um caixote. Que aqui eu guardo alguns papéis, alguns EVAs. Como eu não tenho muito espaço aqui, aí eu guardo aqui, né? Aqui embaixo, que às vezes as minhas filhas precisam fazer trabalho, eu aqui nas minhas coisas também. E aqui assim fica o meu espaço. Esse espaçozinho. Aí aqui é o meu mini ateliê. É pequenininho. E eu vou arrumando conforme eu posso, né? Conforme as condições também. Porque temos outras prioridades, né? E aqui... Mas eu consigo fazer muita coisa aqui. Aí eu vou mostrar pra vocês, aqui na minha sala... Aí eu tenho esse armário aqui na minha sala, né? Nele... eu guardo alguns restos de barbante, dos fios que eu uso, algumas amostras que eu faço, né? Às vezes eu fico praticando, aí eu faço aqui, ó, algumas amostras que eu tenho que até arrumar, alguns modelinhos que eu tenho um cliente que vem até aqui em casa, né? Próximo, né? Clientes próximos. Aí eu tenho... Aí aqui eu tenho algumas
alguns sintéticos de bolsas, ó. Acrílico, fundo. Ali eu tenho alguns sintéticos também. Aqui é pra furar bolsa, colocar botão, né? Aqueles botãozinho. Aí aqui alguns acrílicos. Aqui algumas alças, algumas argolas. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Ó, algumas ferragens. Tem algumas alças, algumas argolas. Baguncinha, né? Maquinazinha de cartão, algumas fitas, algumas bolsinhas das meninas, né? De canetinha. As embalagens, ó. Aqui é umas sacolas que eu guardo aqui, né? Aqui. Aí aqui é umas baguncinhas, né? De decoração. Aqui é as minhas correntes. Eu tenho mais de 2 anos e elas não oxidaram. Muito boa essas correntes. Nenhuma das 3, ó. Nenhuma das 3. Nem a prata, nem a grafite, nem a dourada. Guardo algumas coisas, né? Outras bolsas. Aqui das maquininhas. Algumas outras coisas das meninas. Fone, uma xícara. Aqui é uns barbantes, ó. Porque quando a gente tira os barbantes do saco, não tem mais como colocar naquele mesmo saco, né? Aí, pra não ficar pegando poeira, como eu falei pra vocês, aqui tem muita poeira. Se eu deixar ele assim, num lugar aberto, daqui a pouco tá cheio de poeira. Aí eu deixo eles aqui, ó. Aqueles que eu não consigo. E até melhor que fica aqui, a baguncinha fica escondida. Aí aqui é um restinho de fio de malha que sobra. Aí eu tento colocar assim no saquinho pra não pegar poeira. Aqui é uns fios náuticos, fio Anture da Vanessa Maios, que eu gosto muito de fazer bolsas com ele. Fiz aquelas carteiras que eu mostrei ali pra vocês, é desses fios aqui, é fio de 3 milímetros esse. E esse aqui é de 5 milímetros. Aí alguns fios de barroco também, que eu gosto de deixar assim. Os que eu consigo manter no saquinho, né? Aí aqui tem mais fio pra lá pra trás. Tesoura, alicate. Quando eu vou aplicar, né, as alças, algumas coisas. Aí como eu não gosto de deixar ali, eu deixo aqui em cima. Algumas tesouras, alicate, ó. Aí eu, ó, os fios lá atrás, ainda tem alguns fios. Aí esse aqui eu deixo aqui na minha sala, porque como eu falei pra vocês, né, é pequeno aqui. Mas é isso. É isso. E é isso, gente. Voltando aqui, finalizar aqui minha plaquinha. E é isso.